Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Antes de tudo, como é de hábito, curta o vídeo, se inscreva no canal, some as duas coisas e compartilhe para pessoas que você sabe que vão gostar deste vídeo, que vão gostar destes assuntos, que vão gostar da literatura, tá certo? Depois de trazer algumas obras do Tolkien, depois passar por obras de geopolítica, pelo menos duas, né? Uma do Christoph Lasch, A Revolução das Elites, a outra do John Kane, que foi semana passada, né? Que foi Vida e Morte das Democracias. Eu dei uma respirada de novo e procurei ver o que eu poderia trazer para vocês. Antes de tudo, se você estiver ouvindo um ronquinho, é o Calvino. Ele está dormindo ali, ó. Está bem ali dormindo, totalmente escancarado, curtindo o domingo para descansar, tá certo? Outra coisa, nós não estamos só no YouTube. A gente não fica preso apenas a uma rede ou algum streamer nas redes digitais, porque isso é sempre perigoso, né? A gente faz o produto, mas no final aquilo que a gente faz acaba sendo deles. Então você pode me procurar lá no Rainbow, tá certo? Rainbow é digamos assim, um concorrente do YouTube e com muito mais flexibilidade, porque se eu falar outra palavra acaba gerando problemas para mim. Até hoje eu não tive problemas, ou já os tive. Para quem viu meu vídeo sobre China e as entrevistas do Oliver Stone com o Putin, vai entender por que isso aconteceu. Então, se vocês ainda não viram, eles estão lá, corre ali, vai ver as duas, tanto sobre a China do Kissinger, acerca das relações e o entendimento dele sobre a China, e obviamente as entrevistas com Putin. Também ali você vai poder achar. Temos também ali falando sobre Churchill, e por aí vai, tá, gente? Até o Obama entrou nessa história, né? Bom, o livro que eu vou trazer é o terceiro dos 4 livros que a C.J. Tudor nos trouxe. São 4 obras. A primeira que eu tenho maior carinho é esta aqui, O Homem de Giz. Talvez por afetividade, visto que uma parte do livro se passa na década de 80, década que eu vivi demais, então volta aquela história das bicicletas, aquela coisa do walk-talk para se comunicarem entre as casas, os mistérios e liberdades que estão inseridos nesse processo. Esse livro, quando feito, foi exatamente um ano antes do Stranger Things. Então, de alguma forma, houve uma espécie de preparação nisso aqui. Essa obra foi editada em 2017 e é o grande sucesso da C.J. Tudor. Sempre disse que isso aqui tem cara de filme, ou pelo menos tem cara de filme de um desses streams, não sei se vai direto para o cinema. Então, O Homem de Giz está ali. Naquela época eu ainda estava gravando com o celular, só para que vocês tenham noção, né? Depois, em 2018, dos livros, ele é interessante, mas dos livros foi o que eu menos gostei. De 2018 para 2019. Este aqui, O que Aconteceu com Annie. Nós temos um 4º livro, que foi agora do dia 2020-21, se eu não estou enganado. A edição, estou sempre olhando para não falar besteira, tá, gente? 2021, estou certinho. As Garotas em Chamas, uma das obras a única obra dela que até agora eu não li, caso ela venha fazer uma 5ª obra, deve vir, com certeza deve vir. E a gente vai conversar com o 3º livro da C.J. Tudor, que é justamente em 2020, As Outras Pessoas, tá? Quando eu li esse livro, ele me remeteu a algumas questões, né? Você sabia, e aí você vai entender por que eu estou lhe perguntando isso, eu não gosto muito das estatísticas, da forma como elas são jogadas para a gente, né? Tantos milhões de pessoas sofrem disso, sofrem daquilo. E quando você vai investigar melhor, aqueles tantos milhões não são exatamente os tantos milhões que estão sendo falados, mas na TV Brasil, que é uma TV do governo federal, ela nos diz que por ano, gente, são 50 mil
crianças que desaparecem, não necessariamente sequestradas, mas 50 mil crianças desaparecem no Brasil por ano. Eu achei um número alto, mesmo com nós tendo uma grande população, porém, como isso está sendo embasado e comprovado, eu só posso repetir aquilo que eu estava falando. Eu já deixei aí para vocês, inclusive, a comprovação do que eu li, né? Então são 50 mil crianças que estão sendo desaparecidas. Quando eu digo sendo desaparecidas, é porque não necessariamente pode ter sido uma atitude delas em desaparecerem, e assim a gente não tem como motivar se é sequestro, se é simplesmente porque se perderam, se desapareceram ou retornaram para casa. O que me interessa é um número gritante de um estádio de futebol lotado de crianças que se perdem e desaparecem no nosso país. Pouca gente sabe, os mais novos não vão saber nunca do sequestro do Carlinhos. Carlinhos era um garoto que foi sequestrado e nunca mais foi achado, e durante muito tempo a mãe dele foi aturdida, foi realmente assim, oprimida pela vontade do retorno do filho pequeno, e muitos se diziam serem filhos, serem o próprio Carlinhos, e nunca era verdade do fato. Por que eu estou colocando isso? Porque este livro ele começa com um pai, o Gable, que de certa forma era um workaholic, que trabalhava muito, e a esposa dentro de casa, o casamento dele já estava indo para o espaço por conta desse pouco tempo com a família, e ele se compromete com a esposa em chegar cedo neste dia para estar com a filha, estarem com eles e começar a conversar, bater um papo, essas coisas todas que esse dia tudo normalmente nos traz. Bom, o que vai acabar por acontecer? Ele está no meio de uma highway na Inglaterra, né? Toda a trama se passa na Inglaterra. CJ Tudor é inglesa, e aí ele acaba por ver num carro à frente, uma picape à frente, o semblante da filha. E isso faz com que ele fique bastante assustado, e ele começa a perseguir esse carro, né? Ele está no meio de uma crise conjugal, vai se encontrar com a filha, e nesse sentido ele começa a perseguir este carro para tentar, de uma forma ou de outra, interceptá-lo para ver se aquela menina era realmente a filha dele. Nesse momento ele para num posto, liga para casa, e quem atende é a Mabel, que é a delegada, a detetive, e que acaba indicando a ele que tanto que ele voltasse para casa, e lá ele acaba sabendo que a esposa e a filha foram assassinadas. Ele nunca acredita nisso, e ele vai começar de uma forma bastante teimosa e angustiante a busca, pelo menos, da filha dele, né? Então é um drama que começa dentro desse critério. É um pai que workaholic, aquela coisa dos livros adolescentes, e que acaba por perder uma filha, e a esposa se confirma a morte, determinadamente falando, mas ele tem uma desconfiança muito grande que a filha estivesse viva, né? Neste ponto cai logo algumas coisas que eu colocaria assim, se cada um olha uma obra de uma forma diferente, né? Eu enxerguei dois livros que se encaixam assim muito com esta obra da CJ Tudor. Um é Misery, que eu já falei sobre ele aqui, do Stephen King. Me parece, em algum momento, uma das personagens, a Fran, me parece muito aquela fã do escritor, que acaba guardando ele em casa, e naquele afã de protegê-lo, mais atrapalha a vida dele do que qualquer coisa. E o outro é A Cabana, justamente pelo drama dos pais serem muito parecidos, né? Sabemos todos que o drama do pai em A Cabana é uma coisa até pior do que acaba sendo ou que nos aparece a primeira monta com o próprio Gable, né? Por falar em Stephen King, ela deixa claro as influências dela em todo o livro, né? Stephen King, o James Herbert, e que quando eu falo James Herbert eu estou falando Os Visitantes da Noite. Você precisa ter esse livro em mãos. Até vou trazer ele aqui. É um livro assim bem pancada. Eu gostei, e é um livro difícil de achar. Não tem aí vendendo fácil não, é um livro carinho. Mas Os Visitantes da Noite é uma obra de arrepiar mesmo. Tanto Stephen King
quanto o James Herbert influenciam muito a vida da C.J. Tudor, a forma como ela escreve, a forma como ela constrói as suas narrativas, seus tramas. E, por um outro lado, não necessariamente pelo conjunto da obra, mas me levou aqui a lembrar The Rear Window, A Janela Indiscreta, que é com o Alfred Hitchcock como diretor, sempre o seu James Stewart e a Grace Kelly trabalhando. O James Stewart é um repórter, um fotógrafo, e ele consegue captar uma situação de um assassinato. E você tem o filme todo passando no mesmo cenário. Os cenários não mudam muito pouco. Quer dizer, quase que não mudam. E há uma agitação no cenário em si, porque ele está olhando de dentro do condomínio dele, que é um condomínio fechado, na década de 40 e 50. Ele está olhando do outro lado do condomínio e vê o exercício diário de vários vizinhos, moradores, um escritor, uma velhinha, uma moça, uma mulher esbelta e um casal, e aí acontece um assassinato. E por que eu acabo trazendo muito para mim esse filme para com o livro? Inclusive também o Alfred Hitchcock, ela acaba ponderando, colocando ele dentro da obra. Porque o livro não vai ser difícil, pelo menos para mim não foi difícil, de entender o que estava acontecendo e de entender o que estaria acontecendo com a filha do Gable, né? Você tem 3 pontos, né? 3 cenários, 3 grupos que são das narrativas da C.J. Tudor sobre esta obra. O primeiro é do Gable com a Jean, que é a mulher dele, e a Izzy, que é a filha dele, né? Isabella, a filha dele. Num segundo espaço você tem a Fran, que acaba com a sua filha, a Alice, que tem aquela relação que eu disse a vocês que muito me pareceu o livro Misery, com menos violência, obviamente. A Fran, ela tem 2 irmãs, uma delas é a Kate, a outra, eu acho que é Bella, eu esqueci o nome, também tem seus pais. E um quarto elemento, diria eu, dentro deste livro todo, é a pessoa o meu samaritano. O samaritano é um policial, e é descrito de uma forma muito clara pela C.J. Tudor, e ele vai ser um ponto de elo importante em toda essa trama. O que me faz assim mais especialmente interessado no livro? Existe um grupo, entre aspas, filantrópico, bem macabro, chamado As Outras Pessoas. Eu não vou querer necessariamente dizer o que esse grupo faz, mas eu já adianto para você que eles são um grupo de ajuda, só que de uma certa ajuda macabra, onde aqueles que pedem ajuda desse grupo passam a ser também parte deste grupo e precisam depois, caso sejam chamados por alguém de dentro do grupo, cumprir um favor. Quer dizer, todos eles que participam e fazem petição a esse grupo acabam devendo um favor para este mesmo grupo. É óbvio que é um thriller policial, existem aí todas as questões dos dramas em cada um desses eixos, e a ideia das outras pessoas me aponta para aquilo que nós sempre pensamos, de que coisas que acontecem com os nossos vizinhos jamais aconteceriam conosco. Existe sempre aquele drama perpétuo da C.J. Tudor em mostrar famílias que têm, nos 2 primeiros livros isso acontece, famílias que têm crises passados de cada um dos personagens com crises familiares. Também tem estas condições das lutas internas. Aparece aqui o casal de sogros do Gable, que vão trazer para ele algumas informações. A sogra não gostava dele por vários movimentos, mas o ponto inicial, ponto fulcral nesse contexto em relação ao Gable é que ele não consegue comprovar que a sua filha poderia estar viva, e em dado momento ele é tido inclusive como suspeito da morte, tanto da esposa quanto da filha. E esta detetive que vai aparecer de vez em quando é que vai ajudá-lo a tentar elucidar o problema. E aí nós temos certas surpresas que eu não vou trazer para cá agora. O samaritano é uma figura importantíssima. E aí o que eu acho em todos os livros
CJ Tudo, que não são livros complexos, são livros justamente para quem quer ler e passar o tempo sem ter muitas dores de cabeça, muitas reflexões, mas você consegue tirar dela alguns pontos interessantíssimos. O primeiro é que ela consegue conjugar as narrativas de cada personagem, ela sabe fazer o passeio, ela sabe terminar aqui num certo momento. Aquilo que está acontecendo com Gable vai chegar em Kate, aquilo que está em Kate está ligado a Gable, num certo movimento eles vão acabar por se encontrar. Tem o núcleo da Fran e da Alice que também são envolvidos pelas mesmas situações, mas que você precisa descobrir então, e aí é o segundo ponto, não necessariamente o final, mas como o processo vai desencadear naquilo que você já descobriu que aconteceu, e por isso essa proximidade tão grande com o filme Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock. É fato que você já sabe em Alfred Hitchcock quem matou quem, mas o problema é como provar que isto aconteceu. Então ela vai trançando bem essas esferas, cada um dos seus personagens, ela não se perde na narrativa e acaba dando pra gente uma grande, boa obra, e uma grande obra dentro daquilo que ela se propõe a fazer, tá certo? Não é um livro para mim para ficar na história, mas também, assim como o Homem de Giz e o próprio O que Aconteceu com Anne, eu acho que no caso as outras pessoas têm cara de série, tem uma cara muito forte de série, enquanto do Homem de Giz eu gostaria muito que se tornasse um livro. Eu ainda não li, vou ver aqui o Garoto em Chamas, parece que é um fato de protestantes lá no século XIX que foram queimados, então tem alguma coisa de vingança, deve ter de novo alguma coisa de sobrenatural, como todos os textos da CJ Tudo. Esse terceiro bem menos, eu acho que quase que nenhum, mas nos outros dois que eu li tem a coisa de um sobrenatural que no final ele é meio que despido, você consegue compreender mais. Inclusive, penso eu, até o que aconteceu com ele é o mais sobrenatural dos três que eu li. Proponho essa leitura, uma leitura leve, uma leitura tranquila, uma leitura que você consegue fazer em 2 dias quando você está com a cabeça inchada do que está acontecendo no mundo todo, com as outras pessoas e com você mesmo, tá certo? Peço mais uma vez, curta o canal, participe conosco, esteja integrando essa rede literária, e eu gostaria de dar um meu grande abraço para todos vocês e que nós tenhamos um dezembro, uma entrada de dezembro já no período natalino, com muita reflexão de tudo que a gente está vivendo, nós mesmos e as outras pessoas. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até o próximo domingo. Até logo, gente.